Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, aqui ao meu lado, eu estou aqui com meu amigo Robson Dantas. O Robson ele é executivo de uma grande empresa e nós vamos estar falando aqui sobre negócios, entre outras coisas mais. Tá? Então, seja muito bem-vindo você que está nos vendo aqui no programa Papo na Cidade, aqui comigo, Garcia. Tudo bem, Robson? Tudo bem, grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, Robson, conta aí para quem está vendo a gente aqui, quem é você? Bem, sou o Robson Dantas, 45 anos, sou natural de São Paulo, nasci em Osasco, então tenho uma trajetória ali na minha vida profissional na área de negócios, né? Já trabalhei em diversas companhias, desde segmento de varejo, segmento de saúde, e foram essas duas coisas. Eu tenho muito a base no segmento de varejo, que é da onde eu comecei, né? Também no Grupo Pão de Açúcar, Walmart. Então, com esse conhecimento, foi minha base de carreira, né? Então, um segmento de varejo, esse que é de supermercadista, que eu trabalhei muito tempo, ele te dá muita noção de hábitos de consumo. Então, você vê muito tipos de consumo. Então, parece que é tão corriqueiro, mas você está ali na padaria, você tem um tipo de consumo, na área de eletroeletrônico você tem um tipo de consumo, as sazonalidades mexem com o movimento de um negócio desse de uma forma diferente. Então, quando você souber aproveitar, captar toda essa sinergia que tem lá, foi o que eu procurei sempre fazer, observar, você vai para outro segmento com uma bagagem de consumo muito grande, né? Então, falando um pouco, né, da minha trajetória no mundo de negócio, ela começou por ali, esse foi o embrião, e a partir dali eu comecei a ter outros projetos, outras possibilidades, mas eu acho que eu nunca esqueci dessa base que para mim me norteia até hoje. O segmento de varejo é um segmento muito interessante e muito complexo também, né? Porque a pessoa que vai lá compra alguma coisa numa loja, ele não tem noção aí da complexidade que é para esse item chegar até a loja. Exatamente. E isso aí envolve tanto a logística de entrega, a logística da engenharia financeira para poder ter um produto com valor aceitável e também possível de ser vendido no varejo. Nessa tua incursão aí, nesse momento aí da sua vida, você trabalhou mais na área de suprimentos ou na área de finanças? Como que era teu relacionamento? Não, eu trabalhei em suprimentos, no chão de loja mesmo. Então, eu comecei como repositor, no meu primeiro emprego. Então, isso é importante contar aqui para nós, porque você hoje é um executivo. As pessoas acham que executivo cai e pronto, ele já é executivo. Então, é importante você contar de onde você veio. Eu fiquei maior de idade, ali próprio ficar maior de... Como eu faço aniversário em dezembro, com 17 anos, eu já estava dispensado do quartel, que tem, acho que até hoje tem, né? Você está próximo de alistamento, sim, as empresas não querem te contratar, quer esperar você ter. Então, é um problema, eu também tive isso. Como eu faço aniversário em dezembro, então, em janeiro eu já me alistei com 17 anos, que é fazer 18 no fim do ano, então em julho eu já estava liberado. Então foi que eu precisava trabalhar, minha família não tinha condições já de atender minhas aspirações, né, de um jovem, né, que quer consumir, quer... Então, fui para o mercado de trabalho, eu entrei até como temporário, louco para ser efetivado. Primeiro emprego, tal, primeiro emprego, e foi o Walmart, quando o Walmart veio para o Brasil. E quando o Walmart veio para o Brasil, era uma coisa, na época, muito à frente do varejo brasileiro, e de fato era. Eu me lembro disso daí. Falava-se que o Walmart estava 10 anos à frente do Brasil, do varejo brasileiro, que ele já tinha conceito de centro de distribuição, já tinha a cadeia de suprimento informatizada. Naquela época, a gente já tinha um equipamento que era como se fosse um tablet hoje, em 95 eu tô falando, que você já sabia se o produto estava no estoque, quanto ele vendeu por semana, na palma da sua mão. 95. Então ele estava muito à frente. Então ele foi uma vitrine. Eu lembro que o Abílio foi visitar essa loja em Osasco. Se eu não me engano, foi Osasco e Santo André. Osasco e Santo André. O Abílio foi visitar essa loja. Era uma loja que na época ela chegou a vender 1 milhão por dia. Por dia, caramba. Vamos ver esse volume de mercadoria. E daí é bom até a pessoa que está vendo saber, né, que nessa época é $1 milhão. Entendeu? Era $1 milhão. Era 1 para 1. Era $1 milhão, bem observado.
Então, naquela época, logo após o Plano Real, imagina isso em volume de mercadoria, o que que não era? Muita 1 coisa. milhão hoje vender por dia, o cara soa para Então, vender. daí uma outra informação importante, que eu me lembro desse dado. Nessa época, o salário mínimo era R$ 96. Era, Então, US$ 1 milhão nessa época era era, dinheiro pra era caramba. muito, muito, muito. Então, eu lembro que a loja, ela entrava cliente, ela fechava, só saía cliente, depois entrava cliente novamente. Imagina tudo que eu trabalhei, né? Eu dei pra ter ideia, né? Então, você era repositor. Repositor e abastecendo, eu era do setor de fraldas, né? E de acessórios para bebês ali. E eu ali trabalhando de dia e noite ali. Enfim, eu consegui ser promovido não, efetivado no caso, né? E aí trabalhei mais 2 anos lá. Aí o Walmart estagnou no Brasil. Por mais que ele veio com esse apetite, ele não ampliou as suas operações aqui. Depois ele veio, mas eles ficaram, acho que quase 10 anos com essas duas lojas. Acho que abriu uma ou outra, que tinha o Sam's Club também. Aí o Pão de Açúcar foi quando começou a ter uma virada. Ele começou a ter uma virada ali para sua expansão no segmento de hipermercado e levou muita gente do Walmart para lá. Porque ele estava querendo sair de um modelo centralizado, que cada loja tinha sua gestão centralizada, para um modelo descentralizado, perdão. Cada loja tinha sua independência, comprava, vendia, formava preço. Então, isso encarecia uma operação de uma loja, né? Então, começou a criar essa cultura de ter padrão operacional, cultura de ter uma gestão muito espelhada dentro de uma gestão matricial que as lojas seguissem como era o Walmart. Certo. Né? O Carrefour ainda estava nesse modelo descentralizado, então até então o Pão de Açúcar copiava muito o Carrefour, parou de copiar o Carrefour e começou a copiar o Walmart. Começou a olhar para o modelo Walmart, tem que copiar. Ele nunca perdeu muita característica do Carrefour de chão de loja. Ele fez um misto dos dois. Ele começou a pegar o melhor de cada um. Então nessa eu lembro que até um gerente meu, tem como que é importante você ter às vezes pessoas, né? Um gerente meu que a gente trabalhou há muito tempo, ele foi para lá e falou, olha, queria que você viesse trabalhar comigo aqui no Pão de Açúcar. Ele me explicou como que era a empresa. É uma empresa familiar ainda, o Pão de Açúcar tá abrindo capital, vai abrir muita loja. Aí eu preciso que você venha para cá. Você vai ganhar um pouco menos, você tem que pedir demissão lá e vir trabalhar aqui. Ver como que é o negócio da... Eu confiava muito, acreditava muito, eles tinham um trabalho muito legal, o Reinaldo, né? E eu fui. Você pediu demissão. Pedi demissão e fui ganhar um pouco menos. Né? Eu estou frisando isso porque tem muita gente que acha inacreditável alguém fazer isso. Eu também já fiz isso na vida. Mas é uma questão do seguinte, você avaliar o que vai vir pela frente naquele lugar que você está entrando. Sim. Né? Que às vezes, no primeiro momento, mas vou ganhar menos. Mas você vai ganhar menos, mas vai crescer. Vou até falar um exemplo aqui, se você me permitir. Claro. Assim, quando eu estava na faculdade, que eu sou um pouco mais velho que você, eu também entrei tardiamente na faculdade. Por quê? Porque eu tinha feito um bom colégio técnico e eu tinha já minha profissão, técnico eletrônico. Eu trabalhava em projetos e tudo mais. Então, por eu já estar, vamos dizer assim, consolidado em área de eletrônica, eu demorei muito para me interessar em fazer um curso superior. Mas um dia eu acabei entrando. E quando eu entrei no curso superior, eu tinha um problema muito sério, que era o seguinte, muita coisa que o pessoal falava lá na frente, lá os professores, eu já sabia. Então era contraditório. Daí um dia chegou uma colega minha lá da sala, uma menina bem novinha na época, falou assim, Francisco, você que trabalha na área, eu precisava de um conselho seu. Falei, qual o conselho? Falou assim, é que eu trabalho numa loja e eu vendo roupas. E daí nessa loja eu ganho X. E aí eu passei num teste aí de estágio para trabalhar numa outra empresinha aí e tal, não vou falar o nome, tá? Mas numa outra empresinha, ela é pequena e tal, é maior que a empresa que eu tô, mas ela é pequena. E é para trabalhar lá com um tal de Oracle. Eu falei, vou ganhar menos ainda. Eu falei, ó, você faz o seguinte, você chega amanhã lá na tua loja, que você trabalha, fala para a dona lá que você está pedindo demissão, que surgiu uma oportunidade na área que você está estudando na faculdade, e você vai lá imediatamente nessa empresa e aceita a vaga de estagiário. Ela falou, por quê? Esse negócio aí é bom, esse tal de Oracle? Aí eu falei, é muito bom.
Então você vai me agradecer daqui a alguns anos. Bom, isso daí que eu estou falando aconteceu em 92. Daí em 99, que eu já estava terminada a faculdade, já fazia anos e tal, um dia eu estou andando lá na minha cidade, que é Santo André, aí toca a buzina do meu lado lá um carro, daí quando eu olho essa moça aí. Ela fala, encosta aí, vamos conversar e tal. E fazia anos que eu não via ela. Ela chegou para mim e falou, eu queria te agradecer. Eu falei, mas agradecer por quê? Ah, pelo conselho que você me deu, porque daí eu entrei nessa empresa aí, que é uma grande empresa de turismo, tá? Gigantesca. Na época ela já era grande, mas não tão grande como hoje. E a menina cresceu junto nessa empresa. Então ela, nessa época em 99, ela já estava lá como DBA, Oracle. Ela já ganhava uma grana muito legal, trocava de carro uma vez por ano, já estava pagando um apartamento, viajava para onde queria. Daí ela falou, pô, se não fosse você, eu estava lá na loja ainda vendendo roupa. Eu falei, ainda bem, né? Então ajudei alguém, ótimo. Claro, isso é importante. Então eu só quis pegar esse exemplo aí para falar, né? Que às vezes é bom a gente dar algum passo para trás para poder dar 10 para frente, né? Mas Não, desculpa sim. te cortar. Pode Não, falar. imagina, eu achei que, como você falou, né? Tem muito também aquela coisa que você fala, hora certa, lugar certo, com a pessoa certa. Exatamente. Quando essas três coisas Eu já tive vários eventos assim, né, se confluem, né? As coisas acontecem. Eu acho que eu estava na hora certa, não sei se acho que elas não estavam concatenadas naquele momento, mas eu estava com a pessoa certa. E era uma pessoa assim que é uma pessoa que tava. Uma coisa que eu levei para mim depois, que é formar pessoas. Isso é importante. Então, eu sempre procurei fazer isso como gestor de alguma coisa. Foi ali que eu peguei, eu percebi o valor disso, no benefício que eu tive, né? Porque eu lembro também, voltando um pouco atrás, em questão de carreira, quando eu estava lá no Walmart, eu entrei assim, uma empresa grande, então não tinha muita noção. Aí tava uma reunião lá, aí eu vi anunciando uma promoção de uma pessoa. Aí o moleque, pensei, dá para fazer isso? Você é promovido? Nossa! Meu, dá para ser isso? Aí eu escutava histórias também do cara que era gerente, falando, não, eu fui repositor e tal. Eu falei, meu, eu quero essa história para mim, eu quero falar lá na frente que eu fui repositor também. Então, enfim, esse foi um parênteses. Então, eu via nisso, né? Falei, pô, acho que o cara estava montando uma equipe, estava vindo pessoas também muito selecionadas. Eu, por ser escolhido, eu já me senti lisonjeado. Eu já senti isso importante. Falei, pô, eu quero estar nesse time. Falei, eu vou, né? Era lá em Carapicuíba. O Grupo Unesul tinha comprado uma rede de supermercado pequena lá, virou um extra, e eu fui para lá. E ali eu passei 10 anos, né? Eu lembro que o Pão de Açúcar tinha outra coisa que eu aproveitei muito, o Pão de Açúcar tinha um benefício de bolsa de estudo para a faculdade de 50%. Certo. Aí eu falei, pô, é aqui, né? Aí eu entrei na faculdade, né? Depois tive muita dificuldade de conciliar, não foi fácil. Você fez faculdade do quê? Administração de empresas. Certo. Então isso foi em 2000. Cheguei a trancar vaga, matrícula, porque o varejo é muito puxado. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava lá de domingo a domingo e à noite fazia faculdade. Então eu tinha que sair, eu saía de casa todo dia às 7 horas, eu voltava às 11. E aos finais de semana, no tempo quando eu entrei na faculdade, já tinha alcançado um cargo de chefia. Então todo chefe de departamento que tinha, né, ele fechava a loja, ele tinha um dia que ele chamava de plantão, que ele ficava até a loja fechar, ele entrava à tarde. Então eu nunca podia pegar um plantão na semana, então eu pegava no final de semana. Então além de sair e voltar tarde, quando eu chegava no final de semana eu entrava mais tarde, fechava. Você tem ideia, quando eu tirava férias, pra mim era legal ficar em casa, que eu via minha família. Aí você via a tua família. Que eu via a família. Também já passei por isso, meu amigo. Falei, meu, eu vou ficar em casa, porque era uma novidade isso pra mim. Então, ficar assim, em casa. Né, porque o contato de acordar em casa, mãe, irmãos, ir para algum lugar, voltar, poder dormir até tarde, enfim. Então eu fiz isso, de tão corrido que era. E foram 4 anos na faculdade, como eu falei, eu tranquei, porque logo quando eu fui promovido para o cargo de chefe, eu tive dificuldades. Eu lembro que eu tinha uns 23, 24 anos, né? Eu tive uma ascensão rápida, essa aposta que eu fiz deu certo, né? Eu tive uma ascensão até que rápida. Mas você fez valer essa aposta. Sim, fiz valer, né? Assim,
trabalhando duro, sabe, inaugurando lojas, eu estava sempre à disposição ali. A gente pegou muito desafio, porque o Pão de Açúcar ia comprando lojas e precisava de gente para trabalhar. A gente começou a se dividir, essa equipe que foi montada começou a se dividir, né? Eu fui trabalhar na Penha, morando em Osasco, né? E cheguei lá, né? Com muita batalha ali, trabalhava na área de têxtil, né? Que era a confecção. E até isso no supermercado era um desafio. Comprar roupa no supermercado. Então essa equipe tinha, né? A gente teve esse trabalho aí para fazer isso junto com a matriz, né, da empresa. E quando eu assumi uma gestão, eu tive dificuldade. Eu era novo, eu tinha pessoas mais velhas para se liderar, teve um pouco do deslumbre, que acontece, isso é perigoso, né? Fala, não, agora eu sou, né? Então tive um misto de tudo isso, aí eu vi as duas coisas podendo ser perdidas ali, né? Caindo, né? Falei, não, eu vou segurar aqui no trabalho, vou trancar um ano a matrícula, aí me consolidei, ganhei confiança, tudo, eu voltei para a faculdade, terminei o curso superior de administração, que foi muito importante para mim. Eu acho que sem isso, sem essa base educacional, acho que não tem jeito. Eu sei que tem gente que fala, olha, muito exemplo de quem conquistou sem uma base acadêmica, né? Tem muito isso, tem muito mito, mas você não conta 5 dedos, mas a maioria, né, que consegue alguma coisa precisa de uma base acadêmica. Eu dou muito valor para isso, né? Muita gente acha que quer pular etapa. E eu vou um pouco mais além disso daí. De fato, existe aí que dá para contar nos dedos da mão aí quem realmente aí conseguiu ter sucesso profissional, financeiro e tudo mais sem faculdade. Mas com certeza ele tem alguém trabalhando para ele que tem uma faculdade. Porque vai chegar um momento, eu também não vou citar nomes aqui, mas tem uma pessoa aí que eu trabalhei para uma empresa dele, muito famoso no Brasil, e ele é uma dessas pessoas que não tinha aí faculdade. Mas a empresa dele foi crescendo, crescendo, crescendo de tal ponto, que chegou uma hora que ele falou, e agora, como é que eu faço? Porque ele não tem as respostas. Ele tem a resposta lá de vender e tal, que era o que ele sabia fazer, mas como fazer a gestão desse monstro que virou? Então, nessa época aí também, que foi no início dos anos 90, eu trabalhava numa empresa aí que prestava serviços aí, ele contratou uma consultoria, auditoria para arrumar essa empresa dele. Então criou organogramas, criou cargos e salários, criou estrutura dos departamentos. Então, qual que é a moral da história que eu estou querendo passar aqui? É que por mais que exista alguns na mão, eles vão precisar de alguém que tenha conhecimento especializado. Então, talvez, se ele tivesse tido a chance, que no caso dele ele não teve na juventude dele, de ter feito uma faculdade, talvez teria acelerado esse processo. Talvez ele tivesse chegado mais rápido onde ele chegou. Não que eu esteja julgando que não é possível. Lógico que consegue uma pessoa do nada chegar Claro no lugar. consegue. Lógico que consegue. Hoje em dia é mais difícil. Sim. Há 50 anos atrás, acho que todo mundo conseguiu assim, né? Hoje em dia, lógico, o cara consegue, ainda mais hoje com plataformas totalmente abertas. Lógico que consegue, mas isso é importante também. Acho que é bom frisar, né? Que muitas pessoas vê lá, uma pessoa ascendeu ali porque ela criou um conteúdo, ela virou um influencer. Você olha muito isso da mesma forma que a gente está falando. Quando você vai ver quem é os tops, são poucos, né? Então, assim, consegue-se sim, mas é importante uma base acadêmica. Claro. Se a pessoa também não tem condições de uma base acadêmica, existe muito conteúdo também. O bom da academia é que ela traz isso organizado para você. E não precisa ser uma top. Às vezes, é a que você consegue ter. A melhor faculdade é a que você consegue cursar. Né? Então, daí pegando esse gancho aí que você está falando aí, eu também vou dar um outro exemplo aqui de uma outra situação. É que assim, nós temos que motivar essa moçada que está nos vendo aí a estudar. Né? Porque estudo, seja numa faculdade, seja num colégio técnico, seja num curso de especialização, seja aprendendo sozinho, no YouTube, em qualquer lugar aí, nunca é demais. Você tem que sempre aprender, né? Então, uma época da minha vida aí também, aí no começo dos anos 2000, eu dei aula num curso de administração, na faculdade aí. E a minha área sempre foi informática. Então, naquela época ela não era negócios, não era nada disso, era informática.
E aí a disciplina que eu dava lá chamava Sistemas de Informação, que era uma disciplina onde o objetivo era mostrar para aí, você deve ter tido lá na faculdade, Sim. que era mostrar o lado da informática para aplicar na administração, né? Eu, francamente, como eu era especialista em área de TI, não tinha nem prazer de dar essa aula, mas era o que tinha aparecido lá na época, e eu procurava dar uma aula boa, por mais que eu não gostasse dela, né? Bom, aí para minha surpresa, um belo dia lá, no ano seguinte que eu ter terminado de dar aula para essas turmas aí, estou eu lá na sala de coordenação, daí eu tinha sido promovido para coordenador também. Aí de repente lá chega alguém e fala: "Ô, professor, tem aí uns ex-alunos aí querendo falar com você." Era uma turminha, era um casal que eles estudavam nessa sala de administração e uma funcionária deles. Eles tinham um mercadinho. Eles chegaram lá, falei: "Pois não, o que eu posso ajudar vocês?" "Ah, professor, a gente veio aqui só para agradecer você." "Agradecer do quê? O que foi que eu fiz, né?" Eles falaram: porque você, na tua aula lá, você explicou lá para que serve um sistema de Peraí, gestão. hoje é dia dos professores, né? Foi ontem. Foi ontem? Foi Ah, um ontem. monte de gente falando hoje. Não, Ah. foi ontem. Aí ele chegou e falou assim: porque daí você falou lá de sistema de gestão, de controle de estoque, a importância disso. Então eu não tinha nada disso no meu mercadinho. Aí eu coloquei, fui atrás de entender isso daí até olhei alguns fornecedores tal, aí que estava dentro do meu bolso, coloquei um sistema lá, pensando em tudo aquilo lá que você explicou, que eu tinha que fazer em gestão aliada à tecnologia, né? E meu faturamento subiu 30%. Então eu queria agradecer ao senhor por isso. Pô, obrigado aí, né? Então fico feliz que serviu para alguma coisa o que eu falei. Então o que eu estou querendo dizer é isso, porque eles eram pessoas assim, já com uma idade maior que os alunos. Então, nessa sala aí, a faixa etária devia ser 20 anos, a média. E esse casal já tinha em torno de 40. E a funcionária dela, 30 deles, né? Então, o que era isso daí? Era um pessoal que era justamente isso que nós acabamos de falar, que eles pegaram lá e por esforço próprio conseguiram ter o seu próprio negócio, ter o seu ganho garantido e tal, mas num determinado momento da vida eles falaram: eu preciso fazer uma faculdade para entender coisas que eu não estou sabendo fazer direito. Então é isso que nós temos que passar essa mensagem para essa moçada, né? É importante, é muito importante sim, você ter algo que você goste, em primeiro lugar, né? Que a gente chama também de vocação, se você descobrir a sua, né? E você associar isso, buscar um conhecimento, né? Como eu falei, às vezes a melhor faculdade é que você consegue ter, né? Então essa é a melhor faculdade. E a partir dali você dá um pontapé inicial, às vezes a pessoa procura um tecnólogo, né? De repente ela precisa de algo rápido ali. Terminou o tecnólogo, você pode ir para um bacharel depois. Ou pode fazer Uma pós, né? um mestrado, Ou o partir para tecnólogo também ele doutorado. pode ser eu falo disso porque às vezes as pessoas veem com algo menor, né? É, Mas ela pode ser uma estratégia para você. Você pode fazer um tecnólogo porque a sua empresa está querendo alguma formação sua, que para a empresa é importante isso. Você fez atender uma expectativa a curto prazo, mas você tem que ir além. Ou às vezes você já tem uma faculdade, um tecnólogo, ele é de um assunto específico que você quer aprender, né? sim. E às vezes é um assunto que você quer aprender, não necessariamente você quer ter um curso de graduação. Às vezes eu procuro temas que eu quero aprender e às vezes eu tenho até dificuldade, porque tem pós-graduação. Eu falo: não quero o peso de uma pós-graduação, eu quero o conhecimento específico técnico, né? Então, a busca por conhecimento é importante nesse sentido. E como você falou, para passar isso, realmente, isso é trabalhoso, dedica tempo, requer renúncias, né? Você vai deixar de sair, você vai se privar de um horário ali que você quer ficar. Vai pegar ônibus lotado, vai pegar garoa, vai pegar garoa, né? Mesmo que você tenha posse, você tem a condição de ter um carro, tal, mas aí vai pegar mas trânsito no começo também. ele é todo assim, né? Então, como a gente estava falando dessa trajetória que eu falei a gente entrou um pouco nesse tema que é importante. Então, lá onde eu estava lá, que estava falando do Grupo Pão de Açúcar, ali eu fiquei 10 anos, né? Ao longo desses anos eu fiz a minha formação acadêmica e ali eu trabalhei muito tempo na área de não alimentos, né? Como eu falei um pouco no começo da conversa, que ele te dá uma uma noção mercadológica muito ampla, né? Que é o que a gente chama de bazar, né? Eu trabalhei no têxtil, depois eu trabalhei no bazar. Certo. Que tem panela,
pet shop, e ele era um universo muito gigante, que ele tinha área de utilidades domésticas, pet shop, automotivo, plantas, tinha papelaria, CD e DVD na época, brinquedos, né, e descartáveis. Então, assim, era uma área muito rica. Toda essa sazonalidade eu trabalhava, menos na Páscoa, que era a minha área. Então, eu tinha, começo do ano, tinha férias, que vendia piscina, churrasqueira, item de churrasco, bola. Depois você tinha volta às aulas. Depois você tinha volta às aulas, tinha volta ao lar, que voltava para o lar, vendia itens de arrumar casa. Aí tinha mães, namorados, pais. Quando a Páscoa, que tinha aqueles ovos de Páscoa, geralmente tirava férias na Páscoa, que era o único tempo que eu podia tirar férias tranquilo, né? E aí vinha crianças, finados, até finados, que entrava a parte das flores, ali vendia flor pra caramba. Flor, vela. Mães e finados, emendava com o Natal e virava essa rede, sabe? Toda essa sazonalidade eu tava, volta às aulas, festa junina, Halloween, tudo a gente tava lá, né? Então ali passei 10 anos, até com uma época ali, a empresa também cresceu, se consolidou, e eu vi que ela já estava tão consolidada, já tão padronizada e automatizada, e chegou naquele nível do Walmart de 10 anos atrás, para conectar um pouco a conversa, que também, isso também, como eu vi que eu não teria muito mais espaço para crescer. Por mais contraditório que seja, a empresa tinha várias lojas, mas ela também, quando ela tem essa padronização, as empresas também, ela quer otimizar os processos, ela começa a precisar menos de pessoas, e teve um funilamento. E também eu já me via que eu não ia muito além, eu tentei ir para a matriz, não consegui, eu já queria uma posição mais estratégica, certo. Que é importante você saber o que você quer para você. Né? E daí tem aquele fator que você falou, né? Ter a oportunidade, porque daí você tinha oportunidade. Você está numa empresa grande que permitia você ter aí deslocamentos aí funcionais e também aí poder ascender para outros cargos, né? Isso, então assim, eu fui repositor, como falei lá, eu fui encarregado ali de uma área, passei a ser chefe de seção e mudei de outras áreas, né? Fui conhecendo. E eu acompanhei esse crescimento da empresa. Chegou na hora que ela parou. Ela chegou onde ela queria. Aí eu vi que eu não estava mais aprendendo, porque ficou muito padronizado. Muito. Aí eu falei, puta, eu não estou aprendendo, eu não estou criando. Embora eu fiz muita ação ali, tinha uma certa liberdade, mas eu senti que para mim ali já tinha chegado. Eu falei, acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Eu vou sair, eu vou procurar outra coisa. Eu quero algo mais estratégico para mim, né? Mas eu preparei essa saída. Eu fiz uma pós-graduação. Eu já tinha condições de fazer uma faculdade mais renomada, que o mercado, querendo ou não, dá atenção para isso, né? Eu acho que tem muito esforço da pessoa que aprende. Eu fiz no Mackenzie. Do quê? Eu fiz uma pós-graduação em marketing. Certo. Né? Então, achei que tinha a ver, eu fiz, aí eu pós-graduando, já comecei a procurar. E foi bom procurar trabalhando, porque eu tive muito mais tranquilidade para fazer isso. E também eu sempre projetei, quando mais novo, depois esse espaço vai diminuindo. Eu sempre projetei de 5 anos para frente. Eu tinha 20 anos, eu queria saber como que eu vou estar com 25, como que eu vou estar com 30. Na ocasião eu estava 30. Falei, cara, como é que eu vou estar com 35? Onde que eu quero estar? Aí eu vislumbrei onde eu queria estar. Como eu falei, eu queria estar numa posição matricial, que era o que eu queria no Pão de Açúcar e não consegui. Falei, vou conseguir de algum jeito. E fiz uma conta, falei, pô, eu tava fazer 30, tava com 29, 30 ali. Falei, olha, agora dá tempo se eu errar aqui, eu consigo consertar, né? Em termos de tempo, né, de estrada, né? Posso consertar, mas eu vou tentar. Aí comecei a fazer minha pós, comecei a procurar, fui pro mercado e isso levou uns 6 meses, então eu ia numa entrevista. Depois eu deixei claro na empresa também que eu buscava outra coisa, né? Eu já tinha uma relação bem madura lá com meus líderes ali, né? Aí, enfim, acabei achando algo que eu estava querendo, eu fui para o Grupo Skin Cariol. Eu fui gerente de vendas lá no ABC. Ali na Avenida Taboão, ali em São Bernardo, ali tinha uma base.
Negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Fiquei com medo. E naquela época, acho que hoje com certeza mudou, as empresas do ramo de bebida tinham uma fama muito ruim de ser agressiva acima do ponto em vendas, em cobrança, né? Existia isso muito, né? E quando eu aceitei a oferta, eu lembro que o pessoal perguntou, você vai vir mesmo? Né? E assim, eu ia ganhando mais, eu tinha mais benefícios, eu falei, tá, vou. Eu lembro que eu tava de férias, foi quando eu intensifiquei essa procura, né? Aí o pessoal não queria me pegar porque eu tava de férias, com medo de desistir e voltar para a empresa que eu tava. Aí eles falaram, não, a gente não lembra que eu recebi uma ligação. Pô, a gente não vai pegar porque você pode chegar aqui depois e dizer, você fica aqui até, você fica um mês aqui, vê que não gosta, porque aqui tem muita pressão, aí depois você desiste. Aí eu peguei e falei, mas tem alguém, eu não vou fazer isso, eu dou minha palavra. O que eu posso falar? Ah, tem meu gerente legal, eu gostaria de falar com ele. Até achei engraçado que ela marcou de eu falar com ele, aí ele pegou e falou, então você quer me entrevistar? Você pediu para falar? Então ele achou isso ousado, né? Aí eu falei, ele chancelou, e aí eu fiquei nessa empresa, fiquei um ano. Depois a empresa foi comprada, eles fizeram um enxugamento, né? Mas eu fiquei um ano, e nesse um ano, que foi muito aprendizado. Esse segmento de bebida, temos de venda, ele foi uma pós-graduação em venda. Eles têm políticas comerciais, estratégias de mercado, de área, assim, para você captar clientes. Tinha reuniões motivacionais com técnicas motivacionais muito eficazes, né? Porque eu lembro que eu chegava 7 horas da manhã lá e a gente tinha que, em 7 horas da manhã, uma reunião motivacional. Tinha um porquê. Falou assim, cara, depois que saiu daqui, o vendedor vai pra rua sozinho. Se você não trabalhar ele aqui, o primeiro não ele vai desistir. Ele vai receber um não. Assim, e teve muita. Essa era uma das coisas. Na volta você cobra, mas na ida. Lembra que. Cara, e você tinha que ter. Na época, vídeo não era uma coisa assim tão banalizada como era hoje. Você levava um vídeo num DVD gravado, era uma coisa. De outro mundo. O cara valorizava aquilo, né? E. Uma competição. Eu lembro que depois a gente ia para um prédio em Guarulhos. A gente tinha uma meta, o último dia de bater a meta, tinha gente que era de escola de samba, nessa reunião levava equipamentos para tocar lá na agenda, antes de sair pra rua e tal, tinha um grito de guerra. Enfim, foi muito bacana ali, e aquilo também me deu uma base comercial que, olha, não sei se tem outro segmento que faz igual a eles. Sabe que tem muita gente que fala isso, né? Principalmente da Ambev, né? Dizem que é uma escola assim fantástica. A base é Ambev e Coca-Cola, né? Em Cariol tinha muita gente da Ambev e Coca-Cola. Então eles têm tanto nessa parte de motivacional de venda, o ponto de venda e o mapeamento de mercado. Tinha mapeamento ali do IBGE que usava para cada grupo de 200 pessoas, naquele bairro tem um bar para você abrir. Então você fazia essa conta, sabia, então aqui em São Caetano eu tenho 2.000 pessoas, deveria ter 10 bares. Então, e eu tenho 5 cadastrados. Cara, tem mais 5 para ir atrás. Aí você tinha que ir lá desse cara, porque senão esse cara comprava da adega, que era a adega que você vendia para a adega também, só que a adega te apertava no preço. Então, se você não acha esses caras, você descarrega a sua meta lá para bater. Os caras da adega só esperavam o final do mês. Você chegar desesperado lá, você quer bater mais, ter mais 10 carretas para vender, você vai com o pires na mão lá para as adegas e fazer. Então, a nossa estratégia era cadastrar mais bares para você ficar menos dependente da adega, né? Tinha lugar que a adega é estratégica, né? Bairros que você tem dificuldade de entrar, o caminhão nem passa lá, que não sobe, um morro, aquele morro de São Bento, acho que tem em São Bernardo. Não sei. Tem um lugar assim, se o caminhão tiver dificuldade de entrar, às vezes até problemas mesmo de barreiras ali, que você não. De risco, né?
Aí você vai numa adega estrategicamente, ela já convive melhor aí na comunidade, distribui, mas você tem que usar ela estrategicamente. Em outras áreas, enfim, toda essa cadeia para mim foi bastante rica aí nesse momento, né? Então, isso somou um pouco. Aí eu fiquei esse um ano lá, que foi algo assim bem uma passagem rápida, mas muito, muito intensa. Muito intensa. Era um trabalho assim que acho que poucos trabalhos assim que você entra e você não tem um ponto, um espaço de descompressão. É 100% ali, ó. Eu chegava em casa, eu desmaiava. Imagino. Eu dormia. Chegava em casa assim, desmaiava. A exaustão máxima. Eu nunca vi nenhuma empresa fazer isso, né? Eu também já passei por isso, também já sei como é que é a exaustão máxima. Mas é o interessante disso aí que você relatou aqui pra gente, essa questão que você falar que existia uma engenharia aí para se pensar aí, para vender, o público que estava lá envolvido. É importante de novo nós falarmos isso daí, porque isso daí são estudos que são feitos, são pessoas que sentam, aprendem alguma coisa, seja numa faculdade, num curso específico e tal. Não é do além que vem assim, eu acho que tem. Não existe essa palavra acho. Existem certezas absolutas baseadas em fatos. Sim. Sempre. Sim. E varejo tem algumas peculiaridades interessantes também aí. Você citou agora há pouco aí sobre as sazonalidades, né? Tem muita gente que está assistindo aqui que não sabe o que é uma sazonalidade. Sazonalidade são os momentos de pico aí de vendas, né? Então, e de produtos específicos, tipo verão. Ninguém vai comprar blusa no verão. Tem até gente que compra porque sai mais barato, então compra para guardar. Mas o forte não é vender blusa no verão, né? E aí, nessa questão aí, eu trabalhei numa empresa também há muitos anos atrás, que era uma empresa financeira de cartão de crédito. Ela processava transações de cartão de crédito. O dia que tinha mais movimento no ano, vamos ver se bate com o de você. Qual era o de você lá? O dia mais movimento é dezembro, né? Não. E maio, que é mães. Então, lá era invertido. Lá era o dia das mães, e os dias que antecediam o dia das mães é o dia que tinha mais movimento de cartão de crédito, e o segundo era o Natal. É que se quando você olha para supermercado... Não, é que o supermercado é uma coisa bem específica. Aí você, o alimento financeiro é tudo, né? O alimento puxa. Sim. Quando você vai para o não alimentos, cara, que eu mais trabalhei, área de utilidades domésticas e confecção feminina, era mães. Ela puxa. Mas o supermercado, no geral, é o mesmo Natal. É o alimento. É o alimento. Sim. Bom, então, daí depois da Skin Cariol, você foi para onde? Aí nesse daqui, aí mudou, aí eu mudei bastante. Acho que foi um divisor de águas aí na minha carreira, né? Aí eu tinha acumulado um conhecimento específico de venda e uma base ali de 10 anos em redes varejistas. Aí eu fui trabalhar no grupo SBF, na Centauro, rede de loja Centauro. Certo. Aí lá eu fui ser gestor de produtos financeiros. Na época eles precisavam de alguém com essa bagagem, porque eles sabiam fazer o produto, mas não sabiam falar com times de loja. Então eu precisava de alguém para fazer essa conexão. Foi onde eu comecei. E para mim foi muito importante porque eu peguei um projeto, eles criando essa área do zero. Isso me deu uma noção de projetos. Foi uma área que depois eu comecei a gostar muito, fui muito atrás de conhecer mais, de gestão de projeto. Que para mim foi muito importante. Então, peguei desde os contratos das primeiras seguradoras que entraram, desde as integrações sistêmicas de tecnologia, escopo de treinamento, escopo de trabalho, precificação, margem, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu vi ali uma oportunidade de viver tudo aquilo. De aplicar. Na essência mesmo, na essência, do zero. Para mim foi uma delícia, né? E outro lugar que eu me dediquei ao máximo, arregacei as mangas e agarrei aquela oportunidade. E eu cheguei numa posição matricial que era o que eu tanto buscava. Que era lá no que eu não consegui no Pão de Açúcar. Explica o que é posição matricial. Era você tem uma rede com 300 lojas e você tem uma matriz que faz toda a gestão estratégica. Você define qual é o produto, em que loja vai vender, como vai vender, como que o cliente vai comprar. Padrão para todas as lojas. O padrão. Eu não estava mais nada contra,
mas que é legal, é importante ter padrão, mas eu estava querendo viver essa parte, de criar o padrão, de contribuir mais. Executar bem um padrão é uma tarefa muito importante e muito difícil. Executar bem o padrão, porque você vai ter que ter uma visão muito clara, você vai ter que treinar pessoas, mostrar, apresentar e voltar também para os times estratégicos, apontar melhorias, né? Tanto é que quando eu fazia também a parte operacional, eu sempre trabalhei em lojas modelos, que sempre eram testadas, né? Então eu gostava dessa troca, foi aí que eu me deu essa vontade. Eu sempre era de loja modelo, loja testes, eu queria estar do outro lado também, foi aí que eu me interessei, né? Então eu estava nessa posição. E aí foi muito importante, eu rodei o Brasil inteiro, dando treinamentos, testando sistemas, comecei a entrar muito, conhecer bastante dessa parte sistêmica, atividade intensa com os parceiros comerciais, que eram as seguradoras, as corretoras, fornecedores, sempre gostei de receber fornecedor. Porque eu pensava assim, posso não fechar o negócio, mas pelo menos eu aprendo. Né? No mínimo eu aprendo. Chegava um cara lá, eu quero trazer essa novidade, né? Tanto é que numa dessa eu tive bastante aprendizado, que eu tinha dentro da minha gestão, era seguros, tinha área de cartões de crédito, que não era minha gestão, a minha gestão era seguros e cartão presente. Uma vez eu recebi uma empresa de fora dos Estados Unidos, tinha um escritório aqui no Brasil, e trouxe bastante, embora a gente não, elas queriam fazer um BPO, não aconteceu, mas eu tive bastante insights desse segmento de gift cards, né? Que ainda assim vem sendo melhor explorado hoje em dia, mas na época a gente tirou ele de um voucher de papel para um cartão magnético, né? E a gente começou a vender na loja o gift card, aí encontramos uma oportunidade de fazer vendas corporativas também. Tem um cartão, e era a época da Copa do Mundo, da Copa de 2010. Da Copa de 2010. Você vende muito camiseta nas lojas, né? Sim. E era uma dificuldade, porque chegava uma empresa que quer comprar para 20 funcionários, chega numa loja e para ter as 20 naquele tamanho. 30, 10, 5M, 10P, Extra G, e tudo fracionado assim. Então chegava, nunca tinha, uma loja pegava da outra, bagunçava toda a logística ali quando acontecia. Sim. E na venda corporativa a gente resolveu esse problema. A pessoa podia pegar um gift card, dar para os seus 20 funcionários, vão nas lojas mais próximas e compram. Né? A gente tinha até um cartão que era de camiseta mesmo. Ele dava para o funcionário, você resolvia esse problema logístico assim de pegar numa tacada, né? Então, ir lá na Centauro foi um projeto muito bacana. A gente chegou, lembro que nós chegamos a vender na época, nós vendíamos um seguro de acidentes pessoais premiável, e para você garantir um sorteado, você tinha que comprar uma série fechada de 100 mil seguros, né? 100 mil, uma capitalização com 100 mil números, né? Sim. E nós vendíamos 100 mil seguros por mês. Caramba. 100 mil. Então, lógico, toda uma equipe, tinha uma diretora lá que era muito competente em fazer uma sinergia com todo o time comercial. Lembro que nós conseguimos colocar isso no PLR, no bônus dos gerentes regionais, dos gerentes comerciais, então o produto entrou na linha de resultado, o produto financeiro, porque produto financeiro no varejo, ele é uma receita na veia, que se fala, né? Na veia por quê? Você tem lá um produto que você não estoca, você não transporta ele, você não manuseia, ele não cai, ele não quebra, ele não é roubado, ele não está com todas as exposições que um produto mercantil tá, né? Em poeira, você tem que remarcar, né? Então você vendeu, ele tem uma comissão, ela entra líquida, porque ela não tem outros custos indiretos que faz com que reduza a lucratividade daquele produto. Ele não é perecível, né? Como um produto de moda, enfim. Então é isso que a gente chama assim, de ter a receita na veia, né? Então o produto financeiro ele tem esse potencial de ganho, né? Nem todo varejista explora bem isso.
É. Então e você otimiza aquela sua capacidade, aquele seu funcionário que está lá, né? Ele já está lá na loja, ele já está no caixa, ele já está numa área de cartões, você não contrata mesmo. Resumindo, é um produto que é lucro. É lucro, é lucro. Sempre lucro. Se vender 1, vender 2, vender 10 mil, 100 mil, é lucro. É lucro. Porque o custo fixo já está lá. O custo fixo já está lá, então... Surpreendentemente, tem empresas ainda que não enxergaram isso, né? Que não enxergam, ou que não enxergam, ou que não exploram tanto, né? Às vezes ela acha que compete com um produto mercantil, mas não compete. E tem, às vezes, também pessoas que não sabem fazer conta, né? Desculpa falar isso, mas é verdade, que às vezes tem um cara lá que fala, mas isso daí vai dar só tanto, mas só esse tanto aí já pagou o aluguel, de repente, lá da loja? Sim, e às vezes o cliente também, às vezes não, certamente o cliente de varejo, normalmente o varejo, ele é o primeiro espaço que ele tem como uma linha de crédito. Tem muito cliente que a gente chama do não bancarizado. Embora hoje, no banco digital, muita gente está lá no banco digital, mas ela não é bancarizada no sentido de estar ativo. Movimentando, né? Ele fez lá muito por conta da pandemia que teve, ele acabou entrando no app de banco, né? Mas ele não é muito, ele não movimenta, né? O varejo, ele faz muito esse papel. Ele, embora hoje com a taxa que está um pouco apertado, né? Com a Selic alta, mas historicamente, o varejo é a primeira linha de crédito que muitas pessoas que estão no mercado informal, ou ainda que no informal, mas no pequeno, trabalha na pequena empresa, consegue. E ele não tem acesso aos serviços. Então, pela primeira vez, ele sabe o que é um seguro, o que é uma assistência, o que é um plano odontológico. Então, aí também vai uma crítica aí que eu vou fazer aos bancos, os grandes bancos aqui no Brasil, que assim, eles ainda estão no modelo muito anos 70, mas nem 80, nem 90, anos 70. Que é tipo assim, o cara tem uma dívida, não conseguiu pagar, pronto, morreu pro banco. E aí, isso daí que você está dizendo é o seguinte, o varejo enxergou isso. Ele enxergou o seguinte, o cara morreu lá pro banco porque o cara teve uma dor de barriga lá uma vez, não conseguiu pagar e entrou na lista negra do banco, mas o cara tem condição aqui, o cara tá pagando em dia, minha continha aqui e tal, por que eu não posso oferecer outras coisas aqui para ele? Então daí esse varejo aí substitui o banco que deixou de achar que esse cliente é importante. E ele dá, o que ele faz na estratégia? Ele dá um microcrédito. Isso. Ele dá 100. E é para testar. Ele dá 100. E testa. Cara, esse cara pagou 100. Eu dou 150. Isso. Eu dou 200. Exato. 300. E... para esse cara aqui eu vou oferecer um seguro, um guincho. E ele não tem carro, tem o carro lá, de repente não pode pagar um seguro. Não pode pagar que é um outra seguro. Coisa que as seguradoras também às vezes esquecem. Eu tenho esse dado aqui, de cada 10 carros no Brasil, 7 não tem nenhum seguro, nem assistência, nada. Entendeu? Ele tem uma assistência auto, que aí ele tem um carro dele lá, um carro usado ou uma moto. Um carro de 10 anos aí, já que a seguradora não sei... Só dele ter um guincho. Já tá feliz. Tá ótimo. Um guincho. E o guincho, muitas vezes, e geralmente alguns deles é no CPF. Eu posso até estar de carona e acionar um guincho. Exatamente. Né? Então, quando você fala assim que é importante para o varejista ganhar, o cliente dele também ganha. E o cliente fica feliz com a marca. E o varejista está fazendo também um trabalho de inclusão financeira, que é isso que você está dizendo. É planejamento. Porque está pegando todo esse universo de pessoas aí que, por alguma razão, o banco não quer, e está dando opções para ele. Sim. Né? Então é um serviço aí que as grandes redes que fazem isso, elas têm um benefício social muito grande nisso daí. Só que é um benefício social que às vezes nem elas mesmas sabem falar isso daí para o povo, né? Exatamente. Porque está preocupado mais em falar, vender lá, cumprir meta e tal, mas não explica para o cara, de repente você não tem essa condição de ter um guincho para o teu carro, eu estou te dando aqui por uma pequena parcelinha aqui que você me paga por mês. Sim. Vem aqui comigo. E essa vivência nessa passagem da Centauro foi onde eu mergulhei nesse universo, né? De conhecer isso, oportunidades. Isso que a gente está falando assim, ainda bem que muitas empresas fazem muito bem feito. Né? Sim, pega Marisa, Pernambucana, C&A, Riachuelo, esses podem estar falando das marcas aqui, mas essas grandes varejistas assim já
já fazem isso muito bem, né? E os pequenos também estão mudando também, que eu já percebi esse movimento, porque você teve aquela rede de calçado em determinados estados, foi fundada pelo pai, mas o filho, o pai dele que é um imigrante, começou do zero, mas o filho já teve uma outra formação, e já está vindo essa geração dos filhos, que já estão vindo com essa cabeça de tecnologia, de negócios, então isso também trouxe uma onda muito positiva nesse sentido. A gente já vem percebendo essa nova geração que está herdando os negócios, né, que já teve uma outra formação, então está vindo com um pouco mais de apetite, né, inovando um pouco mais. Bom, Robson, você teve toda essa escola aí, vamos dizer, de vida, né? Onde você está hoje trabalhando e o que você faz? Hoje eu estou na Sul América, né? Hoje eu estou como coordenador de pós-venda de negócios de odontologia, né? Tudo isso eu rodei ali, né? Mas hoje eu continuo atuando em redes de varejo com os seguros, né? Então teve essa soma, né? Que ficou, né? Essa minha base que a gente explorou bastante, esse meu conhecimento de seguros, né? E hoje na Sul América a gente comercializa especificamente a minha área são os planos odontológicos em redes de varejos, em fintechs e no e-commerce, né? É um mercado ainda muito amplo, 12% da população tem planos odontológicos, né? E o Brasil é o país com o maior número de dentistas por habitantes. Então, apenas 12% da população tem acesso a planos odontológicos. Nós temos muitos dentistas, né? E os planos odontológicos têm essa missão de unir, de fazer essa ponte, né? Para uma mensalidade ali, você tem planos no mercado, né? Independente da operadora, de plano de 35 a 45 reais, você faz o tratamento odontológico completo. Porque é um plano regulado, a ANS, ela prevê todas as patologias ali, da saúde bucal ali, previsto em contrato, que uma pessoa precisa ter, chama de rol, né? E já fizemos estudos ali de focus groups com alguns parceiros varejistas, entre seguros, o plano odontológico é um plano muito valorizado, o cliente valoriza muito, né, de ter esse acesso. Um tratamento odontológico com canal, raio-x, ele pode chegar por baixo R$ 700. Isso é praticamente 2 anos de uma mensalidade do plano odontológico. Até a gente, em treinamento, a gente fala, olha, é como se fosse um dentista, terminasse o tratamento, ele falasse para você, olha, por 2 anos você pode continuar vindo aqui, né? Fazer uma limpeza, fazer a preventiva, né? Então, hoje eu estou na Sul América ali exercendo essa função, né? Então, é uma área que eu gosto muito, né? Então, o comercial ele traz um negócio e nós fazemos a gestão pós-venda, né? Desse negócio, né? Análise do contrato, rentabilidade, atendimento às necessidades do parceiro, que ele precisa, ele tem uma curva de aprendizado para lidar com isso também, então precisa desse suporte para que ele entenda bem desse negócio, de como ele funciona, ele tem bastante particularidades, são receitas recorrentes, tem cancelamento, utilização, ele não para só na primeira compra, né? O cliente vai comprar, vai ficar no tempo de carência, ele vai utilizar, ele vai incluir um dependente, ele vai excluir um dependente, ele vai fazer um upgrade no plano dele. Então ele tem todo... É vivo, né? Esse produto ele é muito vivo. Certo. Então a gente tem toda essa sinergia que tem que ter com os parceiros, né? Pegando as melhores práticas que acontecem em um e adaptando-os a outros, né? Enfim, né? A gente está sempre numa melhoria contínua, né? Muito bom. Robson, eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gente está chegando aqui no final do nosso programa. Eu queria fazer o seguinte: se você pudesse voltar no tempo e falar com o Robson, lá de 18 anos, que começou como repositor do supermercado, o que você teria para dizer para ele? Falaria, vai em frente. Vai em frente, acredita em você, né? Teria até medo de dar algum spoiler, né? Vai em frente, continue estudando com seu foco ali. Mantenha-se centrado. Mantenha-se centrado ali. Ouça tudo que o pessoal está falando para você, aprenda o máximo possível. Então, aí ele ia ficar mais confiante, talvez mais além, né?
Eu fiz essa pergunta aí para você, não foi à toa, é justamente para quem estiver ouvindo aí que está com seus 18 anos, entrando como repositor aí, humilde aí, achando que de repente, pô, só estou fazendo isso, batalha, você vai conseguir chegar, né? Nada vem de graça na vida, tudo tem que ter aí um sacrifício de nós aí, né, de cada um, né? Então, como eu falei agora há pouco, pegar muito ônibus lotado, chovendo, metrô, ou se você está de carro, pegar trânsito, trabalhar fora do horário, não tem como fugir disso. Mas tudo que você faça como até numa empresa que eu trabalhei, o CEO um dia deu uma palestra lá para muitas pessoas, e ele estava contando a história dele. A história dele era muito parecida com a sua. Ele também tinha começado como office boy, uma instituição financeira, e estudou lá com bolsa da empresa, fez pós-graduação e tal. E com o tempo lá, ele foi galgando cargos e chegou a ser CEO. Aí perguntaram para ele nessa palestra, mas como você chegou nisso aí, se você era um cargo humilde e tal? Ele pegou e falou, é que eu fiz tudo com paixão. Então, cada coisa que eu abracei, eu fiz com paixão. É isso. Acho que é um ponto que a gente acaba não explorando tanto aqui, paixão. Né? Se você... eu lembro que às vezes quando você faz, você não vê nem a hora passar. Exatamente. Se você encontrar isso, é a chave. Se você encontrar a paixão, o gosto por aquilo que você vai fazer, aquele brilho no olho, é a chave. Isso, você vai embora. É assim mesmo. Isso é muito importante. Bom, Robson, a gente tem um tempo aí na TV aqui, e esse tempo está se esgotando. Então, eu agradeço aqui a sua presença aqui no nosso programa Papo na Cidade. Acho que foi muito legal aqui o que nós conversamos, acho que vai agregar aí para quem assistir a gente aqui, né? E é isso, eu espero aí que numa próxima oportunidade você possa vir aqui contribuir mais aqui para ajudar quem está nos ouvindo aqui. Não, com certeza, a gente vem com outro assunto mais específico, aí a gente falou um pouco de maneira geral aí, né? Espero ter contribuído aí, agradeço a audiência de todos aí, grande prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu é que agradeço. E para você que nos assiste, até o próximo Papo na Cidade aqui na TV Humana com o Garcia. Até lá!